Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada em Romanos 10, verso 9, onde fala do coração que crê. Então eu quero falar daqui para frente do coração que crê ou que não crê. Primeiro, no verso 11 diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, esse daqui é um dos passos que alguém tem que dar para ter certeza da salvação. O que é isso? É porque quando eu creio, só quem sabe fazer a leitura dentro de mim é Deus. Então, Deus sabe que o mundo está dividido entre ovelha e bode, entre joio e trigo, entre filho de Deus e filho do diabo. Mas Ele está mandando a mensagem para todos. Ele quer salvar a todos. Diz João 3,16, que Deus enviou seu Filho para salvar a todos. Então, cerca de 9 bilhões de pessoas no planeta Terra, se ouvissem todos ao mesmo tempo a pregação do Evangelho, e todos dissessem: eu creio em Jesus Cristo, até porque a maioria não crê, porque cada um tem suas religiões. Um é budista, então ele só acredita em Buda, não acredita mais em nada. Outro é muçulmano, que é mais de 57 nações do mundo. A maioria muçulmana nunca crê que Jesus ressuscitou. O Islã, a doutrina principal do Islã é que Jesus não é nunca nada do que o cristianismo diz. Ele foi apenas um super profeta, igual Moisés, igual Elias, igual Isaías, só, mais nada. Então, por isso, quando a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não será confundido, é porque, primeiro, o próprio Deus vai saber se a partir daquele momento que ele creu, ele vai dar passos para aprender mais, estudar mais sobre isso, para o próprio testemunho dele ser de um cristão autêntico em qualquer local, em qualquer tempo. Ponto. O segundo é que o mundo, depois disso, nunca vai confundi-lo entre o testemunho de um cristão e o testemunho de ímpio que ele viveu antigamente. Dizer: não, rapaz, tu creste e tu continua nas tuas maldades, continua sem aprender nada da Bíblia, sem ter interesse nenhuma pelas coisas da Bíblia, e vem dizer que tu agora é alguém que acreditou mesmo. Então, o coração humano, irmão, ele tem um monte de coisas que faz a gente ter um testemunho anticristão, e faz o próprio Deus ver que não somos cristãos de coisa nenhuma, por causa das ações do coração, que a gente já estudou aqui muitas vezes. Essa é a nossa placa aqui, né, da nossa igreja, nessa denominação que eu estou mostrando aqui, né, para você, só Jesus liberta, que isso aqui é um marcador de Bíblia que foi dado ontem aqui, no culto, ontem à noite, como para a memória dos irmãos que vieram de outro lugar, para marcar suas Bíblias. Então, a placa da nossa denominação, que está lá fora, só Jesus liberta, é o nome dessa denominação aqui, Ministério Só Jesus Liberta. Então, irmão, o cristão, para ele crer, como a Bíblia diz, ele creu no coração, Deus não quer que ninguém o confunda a ele como bode, ou como ímpio, ou como joio, ou como quem vive nas trevas. Deus quer que o mundo, a partir de agora, confunda ele como um perverso? Jamais. O mundo sabe que ele creu, na verdade que ele ouviu, então ele decidiu no coração acreditar, e esse coração vai passar por transformações. Por isso que aqui, né, Romanos 10, 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer, a partir de agora vai acontecer duas coisas. Porque eu criei no que eu ouvi da palavra de Deus acerca de Jesus Cristo, eu vou falar com minha boca, eu vou confessar com minha boca. Não é só confessar de você crê, eu creio, você quer, eu quero. Não é só isso, eu vou confessar com a minha boca. O quê? Primeiro, para mim não ser confundido, quando antes alguém perguntava, você agora é cristão? Eu digo, sou. Por quê? Porque agora eu acredito, porque agora eu sei, eu conheci a verdade, alguém me explicou a verdade. Porque Paulo mesmo diz, ó, no verso 14 de Romanos 10, como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Então aqui já tem um monte de marcas que mostra que o coração humano vai tentar trabalhar contra, né, a pessoa. Por isso que na Bíblia, por exemplo, Israel da época de Jeremias era chamado de coração maligno, Jeremias 3,17. Como que Deus, próprio Deus, vendo alguém que nunca mudou, nunca se transformou, que foi o caso do povo de Deus da época de Jeremias, que Deus chamava de povo de coração maligno, como que o coração desse pode dizer que não está sendo confundido como ímpio, como anticristão, se ele vive no mal, investindo no mal? Como também Provérbios 26, 23 diz que o coração maligno, mas quando eu falo com palavras ardentes, não adiantou, entendeu? Eu falo coisas bonitas, faço pregação bonita, mas o meu coração é maligno, não adiantou, meu amigo. Então, o que nós estamos tentando falar é isso, que esse acreditar, ele tem passos para a salvação. Um deles é, Deus nem o mundo não vai mais me ver como ímpio, para poder eu dizer que aqui dentro, né? Porque o Davi disse lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. Então quando você ouve, você guarda. Isso é característica que a Bíblia fala muitas vezes aqui de quem ouviu, de quem creu, porque ele quer se tornar um servo de Deus. Isso é um passo que ele vai dar depois que ele crê. Tem serviço para ele. Uma deles aqui diz, o verso 10, visto com o coração se crê para a justiça. Então, o coração daí para frente de quem acreditou, ele vai se envolver agora com a justiça de Deus. Sem se envolver com a justiça de Deus, ele não é um cristão, ele não acreditou, ele apenas falou com a boca, eu creio, mas se daí para frente o comportamento dele foi igual o cachaceiro, igual o da parada gay, igual o da feitiçaria, igual os que matam os outros por aí, igual os do carnaval, como eu era do carnaval, muitas vezes bebendo todo o tempo no carnaval, com mulher alheia, traindo minha esposa. Amanhã vai ser o tema, né? A salvação do marido. Como tu sabe, mulher, se tu vai salvar teu marido, vai ser o tema de amanhã. Como tu sabe, marido, se tu vai salvar tua esposa, vai ser baseado em 1 Coríntios 7,16, é uma pergunta que Paulo fala. Como tu sabe que tu vai salvar? Ele falando para a igreja, não está falando para quem está na parada gay, nem no carnaval, nem na macumba, ele está falando para dentro de uma igreja. Como tu sabe que tu vai salvar tua mulher? E tu, mulher, como tu sabe que tu vai salvar teu marido? Porque tem ações para a gente ajudar uma outra a ser salvo. Então, quando é o tema de amanhã, já chama alguém aí para estar conosco, tá bom? Já pega meu número aí, chama um novo convertido para estudar. Meu número é esse, 984904763, código do Maranhão 98. Indica esse canal para alguém. Amém? Caiu por aqui alguma coisa que eu não sei nem o que foi. Uma caneta. Tá bom.
Então, já tem muitos vídeos aqui nesse canal, basta você digitar no YouTube, né? Mais tarde eu vou enviar para você os links daqui, do que aconteceu ontem na festinha aqui dentro, né? Pregação, louvores, adoração aqui dentro, oração, ensino bíblico, sábado à noite. E hoje, domingo também, a partir das 5h30 da tarde, você que está aqui perto, venha para cá, né? Principalmente você que é um desigrejado, uma ovelha sem pastor, que não tem nada a ver ainda com nenhum nome escrito em hall de membro de nenhuma igreja. É você que nós estamos chamando para cá, para vir participar, tá bom? Tá certo. Então, meu amado irmão, primeiro, se eu acreditei, Paulo diz, com o coração se crê para a justiça. Então não é acreditar como eu acreditava, que eu estava no carnaval e alguém perguntava, tu crê em Jesus? Eu creio. Eu tinha 2, 3 mulheres, 5 mulheres na rua e mais uma esposa dentro de casa, e alguém se dissesse, tu crê em Jesus, que ele ressuscitou? Eu creio, porque são coisas que o catolicismo ensina desde cedo para as crianças. E eu vim do catolicismo, antes de ler a Bíblia, antes de dar passos além da crença, entendeu? Passos que mudam o coração, principalmente para essa direção aqui que Paulo fala de crer para a justiça. O que é isso? A justiça é o cumprimento da lei, porque Deus tem mandamentos. Quer dizer que não adianta só eu crer e não ter mandamentos daí para frente, ou melhor, Deus vai mandar que eu tenha uma vida cristã, e dentro desses mandamentos chamados de leis, de estatutos, ali aquelas leis vão dar freio em mim, através de tanta coisa que eu vou ver, eu vou saber que eu tenho que parar de fazer certas coisas que eu fazia de errado, porque nessas leis eu vou aprender. O nome disso é viver para a justiça, que o próprio Paulo falou aqui na carta aos Romanos 6, ó. Aqui, ó, Romanos 6, vamos lá, folhear a Bíblia, aqui é a Bíblia, meu amigo, diz assim, 6,18, diz, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aí ele diz, porque quando tu és servo do pecado, tu estava livre da justiça, quer dizer, tu não precisava fazer isso, porque tu estava perdido mesmo, tu não sabia que isso existisse, que isso existia, tu estava livre desta lei em você. Então tem leis, você vem agora para ser servo, se é que você acreditou. Por isso o mundo não serve Deus, por isso dentro das igrejas a multidão não creu, porque se ele cresce de verdade no coração, ele ia ter essas ações aqui, ó, servo da justiça, quer dizer, tudo que está escrito nas leis de Deus, ele vai servir a Deus através dessas leis. Qualquer área da sua vida, Deus tem leis dentro dessas áreas, que são os ensinos, alertas, doutrinas, que estão aqui na Bíblia. Doutrina quer dizer ensino, e Deus quer guiar a gente por essas leis. Nós vamos estudar muito aqui sobre doutrina também, depois, porque a Bíblia diz que a única maneira da gente ser salvo é viver a doutrina. 1 Timóteo 4,16, a doutrina, quer dizer, o ensino, que vai trazer a salvação, não é só crer. Então é um conjunto de passos que se dá. O primeiro é crer, só isso. Se tu não crê, tu não pode dar os outros passos. E um dos passos é esse aqui, né? Paulo diz, Romanos 10, visto com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então agora eu vou falar do que a salvação fez em mim. Eu aceitei a salvação,
Por isso eu vou falar do que eu aprendi na Bíblia com respeito aos princípios cristãos, os alicerces do cristianismo que me segura como cristão, que faz o mundo me ver como cristão e que me dá agora respaldo para me pregar, porque é isso que Deus quer. Eu vou servir a justiça, ou melhor, eu vou falar para mim e para os outros sobre o que essa justiça pode fazer em mim, para me mudar, para Deus usar, como diz aí em Romanos 6, 19, meus membros, meu corpo, minha mão, minha mente, meus pés, meu tudo, para viver para Deus. E não apenas crer e voltar para minhas práticas. Nunca mais quero igreja, nunca mais ajudo com nada igreja, nunca mais sirvo no horário, não frequento igreja nenhuma, não quero ler Bíblia nenhuma. Então você não acreditou. Você não pode dizer que está salvo sem isso aqui, né? O próprio mundo vai confundir você quando você disser, eu creio em Jesus. O próprio mundo vai dizer, mas então tu não é cristão, porque as outras coisas tu não faz. Tu apenas crê com a boca. Não adiantou. A outra coisa que Jesus, quando vier, ele vai dizer, não te conheço. Viu? 3 vezes está escrito isso na Bíblia. Uma delas está lá em Mateus 25, que é o tema do estudo bíblico, da pregação que está sendo feita aqui, desses 3 dias de festa, as 10 virgens de Mateus 25, de 1 ao 13, que quando Jesus vier na volta dele, no arrebatamento, ele vai dizer para a metade do cristianismo, ele vai dizer, não te conheço. Por isso, irmão, não tem prática de vida cristã, não tem a sua própria cristianização. Quando você vai ver as leis, é para nos colocar igual a Cristo no comportamento, no caráter. Quando a gente não quer ter isso, Deus diz, não te conheço, como ele disse lá para as 5 virgens, Mateus 25, de 1 ao 13. A outra que ele vai dizer, quando a pessoa morrer, vai ter um grande julgamento, ele vai dizer, Mateus 7, 23, eu não te conheço. Quer dizer, não te reconheço como alguém que de verdade creu no coração. Porque no coração acontece também o que Paulo disse lá em Romanos 6, 17. Diz assim, tu aceitaste de coração a doutrina. Olha que lindo. Tu aceitaste de coração a doutrina. O verso 18 diz, por isso tu foi liberto do pecado e te tornou servo de justiça. Então, quando eu creio no meu coração, é porque meu coração agora vai ser instrumento para me ajudar a eu amar o ensino bíblico. Para mim, eu vou querer ler coisa que eu nunca li da Bíblia, eu vou ler agora. Eu vou querer estar em lugares que me ensinam, porque eu estou dizendo que eu creio. Se eu não tenho essas ações, não posso dizer que eu acreditei. Eu sou um inútil para mim mesmo como cristão. Eu sou um assassino espiritual meu, porque eu digo que eu creio, mas não pratica coisa nenhuma que a Bíblia diz que o cristão tem que praticar para demonstrar para o mundo, para Deus e para o diabo que ele é um cristão. Por isso Jesus diz, tu é a luz do mundo, tu é o sal da terra. Amém? Ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.